Turma, eu tenho vários pontos para a gente conversar aqui. Vamos começar justamente por esse trazido pela Luciana Verdolin a respeito aí desse grupo que está recorrendo à ONU para verificar algo sobre as eleições do Brasil. Mas essa questão internacional também está colocada em vários outros pontos, né? Ontem mesmo a indicada do Biden, aqui no Brasil, embaixadora dos Estados Unidos do Brasil, disse que no Brasil vai ter eleição justa, apesar do Bolsonaro. Adriles Jorge, é globalismo na veia? É globalismo na veia. Não é por acaso que eles estão recorrendo à ONU, que recentemente fez um documento ridículo dizendo da condenação injusta do presidiário condenado em 3 instâncias por 10 juízes, Luiz Inácio Lula da Silva, né? Primeiro a gente tem que fazer uma ordenação lógica. Qual que é o ataque que Bolsonaro faz às instituições, ao STF ou às próprias eleições? Querer maior transparência nas eleições, querer uma fiscalização pela parte dos militares que foram chamados a ser fiscais, querer uma maior fiscalização através do seu partido, que é uma norma constitucional, os partidos têm a prerrogativa de fiscalizar as eleições, querer um voto auditável, impresso, coisa que era bandeira do próprio TSE, antes do Bolsonaro encampar essa bandeira, ou seja, virar exatamente um partido de oposição ao Bolsonaro, à justiça eleitoral, ataque que faz a democracia, ataque que faz a possibilidade de uma opinião, de uma verificação, ou mesmo de uma desconfiança ao processo eleitoral que só existe aqui no botão em Bangladesh, só faz o Tribunal Superior Eleitoral, que eventualmente é um puxadinho do STF, que tem sistematicamente perseguido apoiadores do presidente, prendendo-os em inquéritos que não têm tipificações criminais no Código Penal brasileiro, por anos, às vezes por meses, por anos, ou seja, não dando acesso aos autos. Ou seja, se a ONU vier aqui e enxergar essa realidade, que é uma inversão discursiva progressista da esquerda que exporta para fora, e perceber que realmente seria o Bolsonaro que está atacando as instituições, a gente vai ter uma prova cabal, que aí sim é o princípio globalista, de subverter a realidade de um país de acordo com os interesses de uma governança global que seja de esquerda e progressista. Não é por acaso, eu volto a dizer, que o STF soltou o maior bandido corrupto da história da República Brasileira, e não é por acaso que a ONU tem feito acenos de injustiça cometida contra esse condenado em 3 instâncias por uma dezena de juízes. Okay. Ou seja, a ONU virou um puxadinho do progressismo globalista global. Muito bem. Guguinha, vamos lá. Vamos buscar entender o que está acontecendo. Porque o presidente Jair Bolsonaro entrou com uma queixa-crime no Supremo Tribunal Federal, certo? Imediatamente o Toffoli, que era o relator, foi lá e rejeitou essa queixa-crime. Aí o que o Bolsonaro faz? Ele insiste nessa história e vai para a PGR. Mas o Augusto Aras também disse que não tem muita disposição de levar isso à frente para não criar algum tipo de indisposição maior dentro dos poderes. O que eu quero saber de você é o seguinte: essa história vai acabar como? O Bolsonaro vai acabar com o Bolsonaro virando o que ele é, uma grande piada, porque agora, depois da PGR, ele quer levar essa história para os tribunais internacionais. Então ele não quer só ser uma piada no Brasil, ele quer virar uma piada mundo afora, que nenhum tribunal internacional vai levar a sério isso. O Bolsonaro, mais uma vez, tem um representante, uma entidade que representa a sociedade civil se colocando contra ele. É a sociedade civil, são cientistas, são jornalistas, é o Senado, é o Poder Legislativo, é a Justiça, são os Estados Unidos, a Elizabeth Burgley, né, que é a nova embaixadora, o Ned Price, que é o porta-voz da Casa Branca, é o diplomata dos Estados Unidos que fez um artigo no Globo. O mundo está mandando recados para o Bolsonaro, mas o pessoal que vive na Terra plana ainda faz esse discurso globalista de teoria da conspiração, porque o que resta é isso, é você apelar para uma fantasia que ainda consegue despertar alguns instintos primitivos em eleitores que são movidos pela emoção e que caem nisso, né? E que caem nessa bobagem, acreditar que há um movimento globalista mundial, há uma conspiração mundial globalista contra Jair Bolsonaro. É infantil você jogar esse tipo de argumento. Então explica o ataque do Bolsonaro ao STF. É infantil, então. Existem vários ataques do Bolsonaro. E detalhe, ontem o Luiz Fux... processo pela Constituição? Ontem o Luiz Fux, ele deixou claro, ele falou, ele verbalizou que o inquérito das fake news ele é sigiloso porque
há no inquérito a investigação sobre atentados terroristas que estariam sendo feitos, que estariam sendo criados, bolados, enfim, contra o STF. É por isso que é sigiloso. Ele só tornou público essa informação ontem, que há atentado terrorista no meio desse inquérito das fake news, que o Adriles costuma dizer que é só um inquérito que está apurando. Daniel Silveira é terrorista. Licença, a gente não sabe. Todo mundo é terrorista. Está apurando crimes de ódios, não é isso. Está apurando até atentado terrorista, segundo Luiz Fux revelou ontem. Então a gente tem um grupo claramente se voltando contra as outras instituições, amedrontando e intimidando as outras instituições, que é o Bolsonaro, que é o Poder Executivo, que faz um discurso, gente, e até o Adriles faz também, de intervenção militar. Até para isso eles apelam, dizendo que talvez seja necessário o poder moderador ser o Exército intervindo a pedido de Jair Bolsonaro. Essa gente não está preocupada com a democracia, tá óbvio. Muito bem, e se vocês caírem nesse papinho de globalismo, é melhor voltar para mamadeira de piroca, é tão imbecil quanto. Ô Zui, essa tensão, ela termina quando? Olha, Paulo, não sabemos. Ninguém sabe o que vai acontecer. Cada dia a tensão aumenta, né? E mais agora com esse arquivamento aí do pedido do presidente Bolsonaro, que o Toffoli, obviamente, que ia fazer isso. Aliás, foi ele que abriu o inquérito das fake news e foi ele que colocou como relator o Alexandre de Moraes. Então, existe um aparelhamento interno aí do STF. O próprio Fux falou que se um ministro for atacado, o ataque para eles é crítica pelas inconstitucionalidades, ninguém larga a mão de ninguém. Eles passam a cabeça na mão do coleguinha que desrespeita todos os dias a Constituição. Não é a primeira vez que eles fazem esse tipo de pedido a órgãos internacionais, mas todos os pedidos contra o presidente Bolsonaro que eles fizeram para órgãos internacionais, todos, absolutamente todos, foram recusados. Por quê? Porque não tem base, não tem fundamento, coloca o Brasil em evidência para o mundo, faz o país virar uma piada internacional. A mesma coisa aconteceu com o pedido de extradição do Alan dos Santos. Por que a Interpol não extraditou Alan dos Santos? Porque não achou base jurídica, né? Viu mais perseguição do que base jurídica para extraditar um jornalista que fez críticas fundamentadas contra o Supremo Tribunal Federal. Infelizmente, uma perseguição. Eles podem ir a qualquer órgão internacional, mas isso não vai fazer com que eles tenham razão. O povo brasileiro sabe muito bem quem está com a razão. E, infelizmente, os outros representantes do povo têm medo, né? A Aras, o Pacheco, o Senado Federal, nada fazem para a Constituição ser cumprida. Pelo contrário, se calam e o que eles justificam para se calar? Não, é melhor ficar quieto, porque vai aumentar a tensão entre os poderes. E, enquanto isso, enquanto eles ficam quietos, o Supremo Tribunal Federal continua avançando e tirando a liberdade de pessoas, prendendo as pessoas, interferindo no legislativo e cada vez mais com mais poder na mão. É isso que está acontecendo enquanto eles se calam. O único que tem a coragem de vir a público, de bater de frente com o STF é o Bolsonaro. E por isso é processado, é alvo de xingamentos. Mas a realidade está aí e o povo brasileiro sabe com quem está a razão. Paulinha, você me autoriza a botar fogo no parquinho? Bota um foguinho nesse parquinho, pode botar. Seguinte, olhando nos meus olhos vocês, hein? Isso aí é cortina de fumaça para esconder problema econômico ou não? Não. Sim não, ou porque não, eventualmente, se fosse uma cortina de fumaça colocada pelo próprio Jair Bolsonaro, os próprios ministros do TSE, do STF, poderiam dizer: isso é uma cortina de fumaça. Há problemas econômicos no país que podem ser melhorados pelo presidente e ele não quer fazer isso. Primeiro, quem colocou o problema econômico no país, trancando o país por 2 anos, foi o próprio Supremo Tribunal Federal. Ele não iria querer fazer isso. Quem quer colocar uma cortina de fumaça sobre os seus desmandos é o próprio STF. O Guga deu a deixa aqui. Tem 2 anos desses inquéritos ilegais e imorais que os autos não são cedidos aos advogados dos réus. Ou seja, pessoas ficam presas sem saber nem sequer, como o Oswaldo Eustáquio, como o Daniel Silveira, do que exatamente estão sendo acusadas. Ou seja, é um inquérito completamente sigiloso. Aí entra o Fux Piruquento lá, fala assim: ai, tem um ato terrorista sendo planejado. Ato terrorista planejado por quem? Contra quem? Da base de quem? É o Daniel Silveira que planejou? É o Oswaldo Eustáquio? É o Bolsonaro? Ou seja, fica uma acusação difusa,
sem um objeto preciso, sendo que pessoas como Roberto Jefferson, como Daniel Silveira, como a Sarah Winter estão sendo presas, estão sendo perseguidas, sem nenhum tipo de acusação formal, como ato antidemocrático, uma coisa abstrata, ameaças. sem saber exatamente do que está sendo acusada. Quem está passando pano em cima do que está fazendo, quem está jogando uma cortina de fumaça em cima dos atos, claramente, sem pano, sem fumaça, anticonstitucionais de um inquérito, por exemplo, que se vê como vítima, o julgador se vê como vítima, acusador, procurador e juiz de pessoas que estão sendo acusadas por inquéritos que não têm crimes tipificados, por inquéritos que são feitos de ofício, que estão engavetados pela PGR e depois são ressuscitados, é o próprio STF. O STF é uma cortina de fumaça e muito mal feita, Paulo, sobre os seus atos anticonstitucionais. E se a ONU vier aqui e não perceber isso de maneira clara, ostensiva, vai ficar claro, sim, Dom Guga Noblar, que a ONU é um instrumento globalista a serviço da mentira. Dom Guga Noblar. O Adrilles, ele não está preocupado com os fatos, ele está preocupado em repetir uma narrativa, mesmo que ele sabe que é mentirosa. A gente já explicou 100 vezes, por exemplo, a condenação de Daniel Silveira. Daniel Silveira foi condenado a pedido da Procuradoria-Geral, a pedido da PF, por um colegiado completo, praticamente, do STF, porque ele fez ameaças. Ameaça direta. Ameaças diretas. Roberto Jefferson, com uma arma na mão, fez ameaças diretas. Ameaças diretas, incitando violência. Deus, Guga. Posso continuar, por favor? Vai lá. Incitando violência, incitando perseguição. Foi por isso que eles pararam na cadeia. Mas também tem essa história dos atos terroristas que a gente não sabe até aonde vai chegar. Saberemos em algum momento. É um inquérito sigiloso. Outra cascata que o meu amigo globalista, terraplanista, gosta de repetir é que só Butão que nunca vem. Bangladesh, além do Brasil, tem esse sistema. Não é verdade, gente. Verdade. Os Estados Unidos, em 6 estados eles têm, e são os estados onde eles conseguem ter um sistema mais rápido, mais ágil de apuração. Foi roubadinha também, e quando eles dizem, documentário que bom que você está falando disso. E nos Estados Unidos, Biden, e nos Estados Unidos ninguém colocou em dúvida a urna eletrônica. Posso voltar? Posso voltar? Peraí, você tá... Mas o Guga é doido. Mas você precisa controlar a sua alma. Por favor. Porque você é Quietinha, desinformado. né? Se você é desinformado, aí você ainda paga mico. Vamos lá. Nos Estados Unidos, o que eles fizeram foi dizer que houve alteração no voto durante o voto por correios. O que eles puseram em dúvida não foi nem a urna eletrônica lá, foi o voto pelo correio. Porque botar a urna eletrônica, isso é coisa de maluco. O Japão já fez com urna eletrônica, não teve problema nenhum. 6 estados americanos fazem, não tem problema nenhum lá. O Trump teve que apelar para o voto do correio, nem a urna ele teve como atacar. E na França, em municípios com mais de 3.500 pessoas, eles podem optar pelo voto eletrônico também. Em nenhum país desses tem bando de maluco atacando e fazendo campanha contra. No Brasil, gente, Para fechar. No Brasil, há uma campanha contra o sistema eleitoral movido pelo presidente e agora há uma reação da sociedade civil, da política nacional e internacional, porque está óbvio que o Bolsonaro sabe que pode perder a eleição e ele precisa atacar principalmente Alexandre de Moraes, que vai ser o próximo presidente do TSE, para depois dizer que foi perseguido pelo TSE na hora que ele apelar para o tapetão, para a violência, para os ataques, que é o que ele vai fazer, porque ele não vai aceitar, como ele disse. Como ele disse. O ato terrorista, é o golpe que virá, é o palavras de Jair Bolsonaro. Só para terminar. O Jair Bolsonaro, gente, disse que não vai aceitar o resultado da eleição. Ele é o primeiro presidente a fazer isso. Ele disse que pode não aceitar. E o mundo inteiro está de olho. Lula aceitou ser preso. Dilma aceitou impeachment. Bolsonaro não vai aceitar o resultado da eleição. Uma pauta sobre essa é a questão. E é por isso que o mundo está de olho. Vamos lá, Zoe Martínez. Não, é porque aí eu já vou acabar entrando na pauta que a gente colocou mais pra frente. Não, vamos focar na cortina de fumaça. Na cortina de fumaça, que você falou sobre a economia. Não, o Bolsonaro, ele tá com medo. Com medo de quê? De ser preso. Você acha? Assim? Não, mas todo brasileiro sensato de bem está com medo disso. Está com medo disso, por causa das arbitrariedades. Qualquer coisa pode acontecer. Você está vendo as atitudes dos ministros do STF, do TSE. Se o Bolsonaro, Deus
queira, e Deus não queira e perca a eleição, Bolsonaro e a família dele correm risco de serem presos, sim. Assim como jornalistas também correm risco de ser presos. Se já está acontecendo agora, imagina depois, quando eles verem que se o Bolsonaro perder a eleição, o poder vai estar todo na mão deles. Então, o Bolsonaro tem sim que combater essas inconstitucionalidades agora, porque se avançar mais, e está avançando, ele corre risco de ir para a prisão. É uma preocupação necessária.